Assim como ocorreu em Mato Grosso, o excesso de chuva em fevereiro e março também atrasou a semeadura do milho safrinha no vizinho Mato Grosso do Sul. Depois dos problemas com as precipitações diárias, que reduziram a janela de plantio, a estiagem passou a castigar boa parte das lavouras de safrinha do estado. E após essa chuva tivemos a segunda época de plantio na região, que agora no período de maio foi onde cortou as chuvas, que é onde a planta também estaria com seus 30 dias, 20, 30 dias aí, que ocorreu um período muito seco na região, causando perdas significativas já para o milho, né? Acredito que até agora uns 20, 30% de perca na região geral. As lavouras de milho safrinha do município de São Gabriel do Oeste, em Mato Grosso do Sul, também sofrem os impactos do tempo seco. Com quase 40 dias sem chuva, a cultura não se desenvolveu bem e as perdas podem superar os 30%. Como a gente já plantou a maioria da região plantou soja precoce para se colher aí no começo de fevereiro, então a gente estaria com uma estimativa boa de safrinha em torno aí de seus 80, 90 sacos de média para a região, né? Lógico que teria produtores colhendo muito mais e outros menos, né? Dependendo do nível da tecnologia aplicada de cada um. Hoje eu já acredito que a gente tem aí uma média da região em torno de 60, 65 sacos. Ainda é cedo para se falar, o milho ainda está na fase de enchimento de grão. Pode ser que ocorra percas maiores ainda. Dos 45 mil hectares semeados na safra 2011, 30 mil foram plantados fora da janela ideal. Com um atraso de quase um mês, o tempo seco atingiu as lavouras nas fases de florescimento, formação e também no enchimento de grãos, prejudicando o desenvolvimento da cultura. A fase ali dos seus 20 aos 40 dias, que é onde a planta está formando a sua emissão da espiga, né? Então onde ela vai definir número de carreiras, tamanho e outros fatores mais importantes para a cultura naquela fase, né? E fora agora na parte após o pendoamento do milho, também ocorreu a falta de chuva, onde não deixou encher esses grãos todos, né? Já se tornou uma espiga pequena e ainda não vai conseguir encher o que formou. Em algumas lavouras você vê pé ainda esverdeado, pé já em processo de secamento, pé seco, quer dizer, houve eu acho que um desequilíbrio natural até da planta, de fadiga de água. Tem umas que morrem, tem outras que tentam perpetuar, então são tudo áreas comprometidas, ela não tem uma homogeneidade de planta, nem de tamanho, nada. As chuvas que atingiram a região nos dias 9 e 10 de junho minimizaram os impactos do tempo seco, mas não resolvem o problema. Para Júlio Bortolini, presidente do Sindicato Rural, as chuvas poderiam ajudar a encher os grãos, mas a formação da espiga já foi comprometida. O milho ele é definido. O milho, com tantos dias de germinação, ele tem formação de espiga, com tantos dias de germinação ele flora, com tantos dias ele começa a soltar a bonequinha para formação de grão, e dali para frente, se chover ele grana, se não chover ele morre. Andando pela região, você observa as consequências da falta de chuva. Estande irregular, grãos fora do padrão, espigas mal formadas e com pouco peso. As folhas secas também são um sinal do déficit hídrico. Ele está na fase leitoso, que a gente fala. Você pode ver que é onde você aperta e ele está na fase leitosa dela, né? Então agora, daqui para frente, alguns grãos ainda não encheram direito. Tem alguns grãos, você pode até ver que estão enrugados ainda, né? Agora acredito que com essa absorção dessa chuva aí pelas raízes aí, se ela conseguir mandar isso para a espiga, ele consegue encher padrão, né? Então está na fase leitosa agora. Desde o desenvolvimento inicial até pendoamento, o milho pendoa sem chuva e agora enchimento de grão, choveu, mas não vai resolver mais não. A expectativa das poucas áreas plantadas em fevereiro é bastante otimista, com reportes de até 100 sacas por hectare. As lavouras mais tardias perderam potencial produtivo e algumas áreas não passam de 60 sacas. Tem partes que já se consolidou, vai passar de 100 sacas, e tem áreas que vai dar 30.
entendeu? Então nós vamos ter e tem gente que não vai colher, não compensa. As primeiras árvores que nós conseguimos colher na época certa, que não teve o período chuvoso na colheita, nós plantamos, ficou ideal lá, com certeza vai atingir o nosso objetivo. Essa área aqui foi no último período que seria determinante para a produtividade do milho, mas foi na época do dia 22 e 23 de março, mas aí faltou chuva agora, questão de 35, 38 dias sem chuvas aqui em São Gabriel. Aí cortou de uma vez e agora nossas plantas já ficaram raquíticas por falta de chuva. A redução na produtividade também tem um outro agravante para os produtores de São Gabriel do Oeste. Com uma área plantada 15% menor e perdas de pelo menos 30%, pode faltar milho para abastecer o mercado interno, composto principalmente pela suinocultura. Hoje nós temos um prognóstico, talvez, de colher aí 2 milhões de sacas de milho. Aí vem os fatores. Acreditamos que 900 mil sacas elas já estão comprometidas com exportação, travado antecipadamente em troca de insumo. A demanda de São Gabriel é de 1.200.000 sacas. Nós já temos um déficit interno de praticamente 200 mil sacas. O município vai importar. Era exatamente o que nós estávamos prevendo na época da soja, que São Gabriel ia chegar ao ponto de importar milho, quando nós exportávamos milho. Então nós vamos ter que talvez comprar milho dos municípios vizinhos, só para atender a demanda interna, que é a transformação de milho em carne, né? E a suinocultura aqui é uma atividade muito grande no município. E a colheita, além do que, tem milhos que não servem para tratamento animal. Eles vêm tão degenerado e tão sem valor proteico que no balanceamento da ração ele não entra, ele é descartado. Mesmo com a redução no potencial produtivo das lavouras de milho safrinha na região, a perspectiva de bons preços no mercado futuro pode compensar as perdas de produtividade e reduzir o prejuízo. Olha, se o preço se manter, acredito que a grande maioria consegue ainda cobrir seus custos, né? Não vai haver, vamos dizer assim, uma rentabilidade tão grande, mas eu acredito que o fechamento de custo ainda seja possível. Ela teria que ter a questão de água meio, vamos dizer assim, distribuída, adequada em todas as suas fases, mas a safrinha já é uma cultura, já é uma loteria, mais do que a safra normal, porque é um risco que você faz. Safrinha pode chover como não pode, no caso aqui choveu muito no começo, que não foi conseguido plantar e depois faltou no final.